Nação Santista, chique na bota, você já sabe, né? Eu sou o Diego Tenório, esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão, e o vídeo de hoje é sobre a incrível entrevista de Pedro Caixinha. Senhoras e senhores, se você não é inscrito no canal Santos Eterna Paixão, se inscreva, ative os sininhos, e se você já foi inscrito, deixe seu like, porque é muito importante e ajuda esse conteúdo a chegar a muito mais torcedores do Santos Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos pontuar algumas situações aqui que eu achei muito importante na entrevista de Pedro Caixinha. Primeiro, que ele demonstrou ter um conhecimento assim absurdo sobre tática, sobre movimentação, sobre pontos estratégicos do time, sobre evolução do time, né? Ele demonstrou e ele comentou inclusive sobre a sua comissão técnica, uma pergunta feita por Pedro Larroca do Esporte por Esportes e também da Energia 97 FM, que cria do nosso Ademir Quintino, né? Começou com o Ademir Quintino, e eu confesso que eu fiquei bastante animado com a entrevista do treinador, pelo nível de conhecimento que ele tem, né? Então ele foi professor dessa área, toda a sua comissão técnica são mestres na área, então assim, me arrisco a dizer, ou pelo menos que nós tenhamos conhecimento agora, não menosprezando os profissionais que já passaram pelo Santos Futebol Clube, que o Santos tem uma comissão técnica muito qualificada, tá? O que não quer dizer que vai fazer milagre, mas eu confesso que eu estou bastante esperançoso com o que ouvimos hoje na entrevista coletiva de Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, que por sinal comentou sobre alguns jogadores em uma das perguntas feitas a respeito de quem poderia fazer ali aquela função de meio campo, de meio atacante, né? Ele inclusive citou duas pessoas, né, dois jogadores. O primeiro deles foi Patrick. Ele, de acordo com o próprio treinador, ele pode fazer essa função, né? Tem feito uma boa movimentação, tem agradado nos treinamentos e também, né, tem baixado o seu peso. Isso é nítido comparado com a temporada anterior, né? Em relação também aos treinamentos, o Pedro Caixinha disse, né, que gosta de intensidade, que o time precisa atacar em blocos, marcar a saída de bola do adversário, mas isso só funciona se for em bloco, e ele está certo em relação a isso. Então, para isso nós precisamos ter um time fisicamente muito bom. E outra situação também que ele comentou foi de usar a base, né? Falou do Ian, né? Do Ian, que também pode fazer essa função de meia e que tem feito muito bem, só que o Ian joga mais agudo, vamos assim dizer, mais na vertical. Outra coisa que eu achei importante na sua entrevista foi que em determinados momentos ele foi perguntado sobre alguns atletas, como por exemplo Alfredo Morelos, né? E ele comentou quando conheceu o jogador, tiveram que fazer um trabalho em relação ao sobrepeso do atleta, mas ele disse que não iria comentar porque o atleta não estava lá, e que ele só iria comentar dos atletas que estavam com ele até o momento. Comentou de Soteldo, falando da sua intensidade física, de como ele provoca um desequilíbrio no time, no aspecto positivo, né, contra o adversário, e como ele vai nos ajudar nessa temporada. Ou seja, o Pedro Caixinha, ele conta com o Soteldo, então provavelmente o Soteldo deve ser reaproveitado. Falou também de Lucas Braga, que também tem tido um bom desempenho nos seus treinamentos, e ele disse também, né, que o que motivou a aceitar o convite do Santos primeiro, a grandeza da história do clube e a ideia, né, o projeto de resgatar, de reestruturar o clube, uma forma do Santos voltar a jogar, que é com o DNA ofensivo, com o qual o treinador também se identifica muito, né? Agora, informação ou opinião pessoal aqui daquele que vos fala. Pessoal, gostei demais, acredito que se derem tempo, né, e peças ao treinador, podemos ter aí um ano surpreendente em termos de evolução tática, né? O Santos de 2025 de longe já é muito melhor, pelo menos no aspecto de pensamento, de treinamento, pelo pouco que nós podemos ver, já é um Santos muito melhor do que o Santos de Carille, que teve seus méritos, conseguiu acesso, tirou o Santos da Série B, né? Mas a gente sabe que o desempenho foi muito aquém daquilo que nós esperávamos do Santos Futebol Clube, por estar jogando numa Série B, por ser aí o time grande, o time a ser batido, quase que não sofre, né? Em relação também a reforços, ele deu um spoiler, hein? Ele foi perguntado sobre Tassiano, como ele poderia ser aproveitado, se talvez ele poderia ser esse 10, e ele deixou escapar que o Tassiano pode jogar de falso 9, pode jogar no meio, pode jogar nas pontas, ou seja, que vai nos ajudar bastante. Essa foi a aspas de Pedro Caixinha, dando então a entender que o Santos aguarda por Pedro Caixinha. E
Por falar em reforços, então, aproveitando aí, já que estamos falando da entrevista de Pedro Caixinha, Zé Ivaldo já esteve no CTR Pelé hoje pela manhã, fez exames médicos, deve ser anunciado em breve. Thiago Maia ainda está naquela indefinição, mas praticamente fechado. Mas lembrando que o futebol é muito dinâmico, tá? Então praticamente quer dizer que não está fechado ainda e tudo pode acontecer. O Santos aceitou as condições impostas pelo Inter, que queria também uma compensação financeira, e aguarda o jogador nos próximos dias aí para fazer exames médicos. Léo Godoy deve chegar amanhã, lateral direito, que vem do Atlético Paranaense, lateral argentino, deve chegar amanhã para fazer exames também, mas ainda não será anunciado também. E Thiago Maia sem previsão ainda, e Tassiano também, o Santos aguarda ainda esta semana para que possa aí estar de fato reforçando o Santos, mas também ainda não será anunciado. É o Santos, senhoras e senhores, é o Santos se movimentando no mercado. Virou piada também, é verdade que o Santos sonda todo mundo, mas não contrata ninguém, mas até o momento não anunciou ninguém. Lembrando que Luizão já está treinando com os demais atletas, mas também ainda não foi anunciado. Acredito eu que o Santos vai querer fazer um lançamento aí de um pacotão de reforços de uma única vez. Outra novidade que nós tivemos hoje no Santos Futebol Clube é a contratação de Fabrício Vasconcelos, ex-Atlético Paranaense, vem para ser um dos diretores de futebol também. O Santos também não para de contratar diretor, né? Mas é mais um, já foi apresentado para o elenco, mas não oficialmente, nenhuma nota foi emitida ainda, mas logo deve ser emitida aí uma nota sobre a contratação do mesmo, assim como foi do Guilherme Souza, que veio do Coritiba. Rapaziada, o Santos a todo vapor. Aproveitando você que me assiste aí, qual a sua opinião sobre a entrevista do Pedro Caixinha? Gostaram? Ficaram animados? Porque eu gostei bastante e eu acredito aí que teremos bons frutos com o treinador, né? Há muito tempo eu não vi essa animação no Santos como eu vejo agora, né? Acredito eu que Pedro Caixinha, se o deixarem trabalhar, pode fazer tanta história quanto fez Jorge Sampaoli, pelo menos no modo de jogar do Santos Futebol Clube. E é isso, o vídeo de hoje é sobre Pedro Caixinha, alguns reforços chegando aí, e a gente pode voltar aí a qualquer momento com alguma novidade do Santos. Certo, galera? Grande abraço, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, fui!